Boa tarde a todo mundo. Acho que todo mundo me conhece, mas sou Ricardo Ribeiro Rodrigues, sou aqui do LERF, Laboratório de Ecologia e Restauração Florestal. Eu participo do projeto na condição de pesquisador principal do projeto. E o que mais? Tem um monte de gente que participa do projeto que foi formado aqui com a gente no LERF, inclusive o Pedro. Então, é uma continuidade de todos os trabalhos que a gente faz aqui no LERF. E vou falar com vocês hoje da questão como é que a gente reconhece, né? Então, o título que foi colocado é Principais Famílias e Espécies de Florestas de São Paulo. Esse é um tema super importante porque vocês estão no campo, né, vendo um monte de tipos florestais, e aí é super importante que a gente consiga reconhecer essas espécies e reconhecer que tipo de floresta que a gente está trabalhando. Então, a primeira pergunta é quais são essas florestas que ocorrem em São Paulo, tá? Então, eu vou falar um pouquinho dessa questão que nós chamamos de fitogeográfica, caracterização fitogeográfica do estado e do Brasil também, como um todo, que se repete nos outros estados, e como é que a gente identifica essas espécies que ocorrem nessas formações vegetais do estado e do Brasil como um todo. Tá? Então, na verdade, a apresentação a gente tem duas partes, né? A fitogeográfica e depois a identificação de espécies. Tá? Alguns conceitos que eu acho que são importantes, até para a gente entender essa questão do que a gente está vendo no campo, são os conceitos relacionados com sucessão. Então, o primeiro deles é a sucessão primária. Isso que a gente chama de sucessão é uma sequência de comunidades vegetais, animais e micro-organismos que sucessivamente vão ocorrendo em uma área ao longo do tempo, né? Por isso que então é chamado de sucessão, porque eles ocorrem sucessivamente numa área ao longo do tempo. E nós temos dois tipos de sucessão. A sucessão primária, que ocorre em áreas não ocupadas anteriormente por comunidades, né? Então, nós estamos falando de rochas, banco de areias, dunas, lava vulcânica solidificada. Então, são ambientes novos onde ocorre uma ocupação por comunidades, e isso a gente chama de sucessão primária. Então, a maioria das situações que a gente conhece são sucessões secundárias, né, que é um processo de recolonização em áreas onde a comunidade anterior foi eliminada por algum motivo, né, por desmatamento, por queimada, por clareira, etc. Então, isso que nós chamamos, então, de sucessão primária, que é a maioria das situações que a gente vai estar vendo no campo. Vocês vão entender por que isso é importante, mas a sucessão primária, né, que nós estamos falando que ocorre nessas áreas que não tinham comunidades, então é isso aqui, né, um banco de areia na praia, uma questão de uma formação pioneira com influência fluvio-marinha arbórea, isso é em Bertioga, então isso está como um dos tipos vegetacionais, é chamado então de formação pioneira. Quando o Manual de Vegetação do Brasil chama de formação pioneira, o que ele está falando é que são formações que ocorrem com sucessão primária, né? Então, é uma colonização de um ambiente novo, tá? Aqui é a mesma coisa, então... desculpa, não passou. Aqui é a mesma coisa, então, a colonização de uma formação pioneira também de influência marinha, num costão rochoso, isso aí é em Bertioga também, tá? Então, são isso que a gente chama, então, de sucessão primária, tá? E aí você tem essa definição clara aí da sucessão primária, a área onde isso está ocorrendo, a formação pioneira e herbácea, em vegetação de praias e dunas. Então, você vai formando os vários estratos, né, com formação marinha arbustiva, chamado de scrub, então isso que a gente chama de scrub, e a floresta umbrófila densa de terras baixas, que são as florestas baixas de restinga. Mas isso tudo, então, nós estamos chamando de a primeira, aí, no caso, a formação pioneira, que é uma sucessão primária, tá? E isso vai compor toda a paisagem, né? Então, aqui uma questão de sucessão primária também na beira de um lago, de um ambiente novo, e essa ocupação, né? A formação pioneira de influência fluvial, aqui no caso, e lá atrás uma floresta estacional semidecidual aluvial. Então, aí nós temos as duas situações, né? A floresta pode ser uma sucessão secundária, mas certamente a primeira aí é uma formação pioneira, então uma sucessão primária. Tá?
Para vocês entenderem bem isso, que a gente está vendo isso o tempo inteiro no campo, mas nunca sabe reconhecer com os nomes adequados, né? Então, sucessão secundária é chamada desse processo de recolonização de áreas onde já houve uma comunidade anterior e que foi eliminada por algum motivo, e aí esse motivo pode ser desmatamento, queimadas, etc. Isso entra um conceito que é super importante aqui, que é a questão do que nós chamamos de vegetação secundária e o que é uma vegetação primária degradada. Então, se eu estou falando de uma vegetação secundária, ou de uma floresta secundária, eu tenho que seguir o conceito da sucessão secundária, ou seja, é uma floresta que está ocorrendo num determinado ambiente, onde anteriormente teve uma comunidade vegetal, normalmente florestal, e que ela foi eliminada por algum motivo. Então, isso que a gente chama de floresta secundária, aquela floresta que ocupou uma área que em algum momento não foi floresta por algum tipo de degradação. O que é diferente do que nós chamamos de vegetação primária degradada, ou seja, aquela vegetação sempre esteve ali, pelo menos aonde a gente consegue ter o registro da existência dela, ela sempre esteve ali, uma floresta primária, mas ela sofreu diferentes graus de degradação. Então, ela é primária, porque sempre teve a floresta ali, mas ela está degradada por uma história de degradação geralmente antrópica. Então, esse é um exemplo interessante, ó, uma foto, uma imagem, um desenho do Benjamin Mary, que é o primeiro embaixador da Bélgica no Brasil, um desenho do século XIX, que ele chama, então, o que seria na visão dele quando ele conheceu a Amazônia, numa visão de Amazônia de vegetação primária. Em São Paulo, nós tivemos 80% da cobertura do estado com formação florestal, só 20% eram vegetações não florestais, e aí começa a ocupação do estado no Vale do Paraíba, nessa situação onde começam a aparecer os pontinhos brancos, isso em 1854, na simulação de 1854, que é a simulação de 1973, ou seja, em São Paulo, quando nós estamos trabalhando, nós estamos falando de uma história de degradação muito forte, né, muito antiga e muito intensa, onde a gente saiu de 80% de floresta, e em algum momento a gente teve em 8%, 10% de floresta, e hoje estamos em torno de 20%, 22% de florestas. Então, a realidade de São Paulo é uma realidade onde nós temos muitas florestas secundárias, mas também temos ainda muitas florestas primárias, geralmente florestas primárias degradadas, tá? E aí está uma foto disso, né? Uma foto de 1910, do desmatamento ocorrendo em São Paulo, e geralmente associado com fogo, né? Então, a substituição das florestas por atividade de produção era usando, sempre foi e continua sendo fogo, tá? E aqui surge um desenho bastante interessante de uma vegetação secundária que surge com o abandono da terra após o uso pela agricultura. Essa foto é datada, esse desenho, né, datado de 1840, tá? Então, já em 1840, nós já tínhamos vegetação secundária. Então, a história de degradação ela é muito antiga, e nunca a gente vai ter muita clareza se nós estamos falando de uma vegetação primária, ou de uma floresta primária, degradada, ou de uma floresta secundária. Esse é um exemplo bastante interessante, mostrando os estágios de regeneração natural na Mata Atlântica de São Paulo, onde nós partimos do lado direito de um pasto sujo, abandonado, que começa a ficar como pasto sujo, e no meio uma capoeira, e do lado esquerdo uma floresta secundária. Então, isso bem característico, então, as três situações numa mesma paisagem. Então, a floresta secundária, no passado, foi um pasto sujo, e a capoeira também, no passado, foi um pasto sujo, tá? E provavelmente esse pasto sujo, no futuro, vai ser uma capoeira e uma floresta secundária. Então, essa é a história da dinâmica que nós temos. Isso aqui é um exemplo bem interessante,
que é um trecho de vegetação secundária, estágio inicial de sucessão, predomínio da tibuquina pulca, em Imbu, aí do lado de São Paulo, mas é uma floresta, e tipicamente uma floresta secundária, e essa tem, inclusive, a datação dela, tipo, aqui na Puca, vocês conhecem, que é o Manacá da Serra, né, tipo. E essa é uma foto bastante interessante também, que é um trecho de vegetação secundária da floresta do Parque Estadual do Vassununga. Uma belíssima floresta, mas esse trecho é um trecho de vegetação secundária. Lá na Vassununga, nós temos trechos de vegetação primária, degradados, que é onde tem aqueles jequitibás famosos, etc., provavelmente são remanescentes, né? Então, nós temos trechos de florestas secundárias e trechos de florestas primárias, inclusive nas mesmas áreas, tá? Na mesma situação. Esse caso aqui é uma floresta secundária, tá? O que nós chamamos de vegetação primária degradada, então, essa vegetação que foi, em parte, degradada pela ação humana, de extrativismo, drenagem, fogo, mas não ocorreu o corte raso da área como um todo. Então, isso é importante vocês entenderem, que áreas que não ocorreu corte raso, isso, logicamente, influencia na questão da composição florística e, logicamente, influencia na composição, na estrutura da comunidade, tá? Essa história de degradação. Isso é um exemplo de uma floresta, de um trecho de floresta primária degradado em Gália. Degradado é floresta primária porque nós chamamos, até onde a gente conseguiu identificar, isso estava presente, até por datação das árvores, estavam presentes, mas estamos falando aí com em torno de 100, 150 anos, pode ser que ela tenha sido degradada há mais tempo que isso, tá? Então, nesse intervalo de tempo, de 150 anos, é uma floresta primária degradada. Essa é uma situação bastante interessante, que aparenta ser uma floresta secundária, mas isso é uma formação pioneira, ou seja, uma formação primária, está degradada pela invasão de bambu, aquele bambu de pesca, né, Philostax aurea, mas é uma vegetação primária, tá? Com influência marinha. Então, nós temos de tudo nessa questão, então aqui uma vegetação primária degradada. Essa é uma outra situação também de uma floresta paludosa degradada com alteração de curso da água de drenagem. Então, também Bertioga, que é uma floresta que foi degradada por alteração do fluxo da água no solo. Tá? Então, a floresta paludosa é primária, mas degradada. Tá? Então, primária degradada. E esse exemplo é um exemplo bastante interessante, um trabalho recém-publicado, 2019, do Renato Cruzeles, do Rio de Janeiro. E se vocês olharem na legenda, o que é importante, eu tenho a legenda áreas com potencial de restauração ativa, né, esse mais claro, áreas com potencial de regeneração natural assistida, ou seja, tem potencial de regeneração natural, mas ela precisa ser conduzida, ela precisa ser enriquecida, ela precisa ser adensada, então por isso que a gente chama de assistida. E a terceira situação, as florestas remanescentes, que é o verde que aparece aí nessa figura. Mas essa floresta remanescente, então, nós temos as duas coisas, tem floresta primária, conservada e degradada, e temos florestas secundárias, tá? Então, isso que é importante a gente entender, que quando nós falamos de nomenclatura, principalmente nomenclatura de mapas de vegetação remanescente, nós estamos falando muitas vezes de vegetação remanescente que inclui as florestas primárias, conservadas ou degradadas, inclui também as florestas secundárias, que é essas áreas que vão se regenerar nessas áreas. Então, quando eu vejo a figura seguinte, né, de um outro trabalho do Renato, ele mostra aqui esse dado. Verde são as florestas remanescentes, que inclui, então, vegetação primária e secundária, e o laranja foi as florestas que se regeneraram de 1996 até 2015. Então, são as florestas secundárias mais novas, né? Mas dentro do verde, nós devemos também ter florestas secundárias mais velhas, mais antigas, que foram degradadas e regeneraram antes desse período aí de 96 até 2015. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Como é que a gente usa, quais são os descritores que a gente usa para saber que tipo de florestas são essas, né? Como é que identifica esses tipos de vegetação nas áreas que nós estamos estudando, né? Que estão estudadas.
O que nós usamos são ecossistemas de referências regionais. Então, qual que é a floresta mais próxima que ocupa naquele ambiente, naquele tipo de solo, naquele tipo de clima, qual o tipo de floresta que ocupa aquele ambiente ou que ocupava aquela área que a gente está trabalhando, né? Porque não necessariamente a gente está trabalhando numa área de floresta, são as 9 condições que a gente está atuando, eucalipto com regeneração, etc. E muitas dessas áreas nós podemos não ter mais o ecossistema de referência, então nós temos que buscar ecossistemas de referências regionais que expressariam que tipo de floresta que a gente tinha naquela área onde a gente está estudando. A base dessa classificação fitogeográfica é o que nós chamamos do Sistema Fitogeográfico da Vegetação Brasileira, esse Manual Técnico da Vegetação Brasileira. Isso vale muito a pena vocês darem uma olhada, isso está disponível na internet. Ele foi produzido pelo IBGE, a primeira versão dele é de 1992, mas ele é continuamente atualizado. A última atualização que teve foi em 2012 ou 2014, e eles vão incluindo nessas atualizações opiniões dos especialistas. Então, nós mesmos fizemos um estudo nas florestas ali que dividem o Mato Grosso com o Pará, que no Manual da Vegetação Brasileira estava tido como transição entre florestas estacionais semideciduais e floresta umbrófila densa, né, que é a Mata Atlântica, e a gente conseguiu incluir uma nova nomenclatura, que são as florestas estacionais perennifólias, porque é um tipo de floresta estacional, só que ela não perde as folhas, e não era uma transição, na verdade é um outro tipo de floresta. Então, essas incorporações vão sendo feitas ao longo do tempo, desde que a gente consiga gerar dados consistentes para alterar um sistema fitogeográfico. Então, isso é importante vocês entenderem. Isso é decidido pelo IBGE, e eles fazem uma avaliação de todos os dados, ver se aquilo tem consistência e acabam fazendo essa alteração. O que é essa fitogeografia, né? A fitogeografia é a ciência que reconhece diferentes tipos de vegetação ou unidades fitogeográficas, então acostumem com esses termos, né? Unidades fitogeográficas, nos seus respectivos espaços geográficos. Então, que tipo de floresta que ocorre naquele tipo de ambiente, naquele espaço geográfico. Isso depende do quê? Depende do histórico particular da evolução e migração das espécies. Logicamente, eu preciso ter as espécies disponíveis para ocupar aquele espaço. E, logicamente, isso está relacionado com a adaptação dessas espécies às condições climáticas e edáficas e às interações biológicas locais. Então, isso, eu tenho que ter as espécies disponíveis para ocupar aquele espaço e, logicamente, as espécies têm que ter adaptações para aquelas condições ambientais onde ela está ocupando. E também adaptações para as interações biológicas com as outras espécies que estão ocupando ali. Então, isso que constitui os conceitos de população e comunidades, tá? Nós temos conceitos importantes dentro da fitogeografia, que vocês vão estar discutindo bastante quando estiver dentro de uma floresta, que é as variáveis ambientais daquela condição. Então, que tipo de solo que é aquele, que tipo de clima que aquela floresta está localizada, qual que é o relevo, qual que é a geomorfologia, porque tudo isso aí interfere nas características ambientais daquele ambiente, daquela situação, e, logicamente, as espécies vão estar se adaptando ou não àquelas condições. Então, por isso que no projeto a gente está medindo o solo, está medindo a infiltração da água no solo, estamos posicionando isso no relevo, posicionando isso nas unidades geomorfológicas, posicionando isso em zonas climáticas, porque são variáveis importantes para entender por que aquela espécie está naquela condição. Outros termos que são importantíssimos é riqueza e diversidade taxonômica. Então, fiquem bastante atentos com essas nomenclaturas, para não usar errado, né? Não, nem no projeto, e nem nas apresentações de projetos, e na vida acadêmica como um todo. Então, o que é isso, né? Riqueza é número de espécies, diversidade é as espécies relacionadas com a abundância dessas espécies. Então, isso é uma outra definição, a gente acaba usando erroneamente, muitas vezes que a gente está falando de diversidade, nós estamos falando de riqueza, e algumas vezes que a gente fala de riqueza, nós estamos falando de diversidade. Então, isso precisa vocês ficarem muito atentos a isso. Diversidade é um índice, e riqueza é um número de espécies daquela condição.
A diversidade filogenética, isso é um conceito mais recente, super interessante, que envolve essa questão que está em cima ali da evolução das espécies naquele ambiente, e a estrutura filogenética da comunidade também são conceitos importantes hoje dentro da fitogeografia, tá? Isso é um exemplo fisionômico, né? Então, aqui o que a gente define, né, no manual de vegetação define como campo, o que é definido como floresta no manual de vegetação e o que é definido como cerrado ou savana, né? O cerrado é um nome brasileiro e no mundo o cerrado é correspondente ao que é chamado de savana. Então, essa é a caracterização fisionômica dessas condições. Aqui nós temos um exemplo, isso em Carlos Botelho, no Parque Estadual de Carlos Botelho, o Morro do Pico, que é chamado. Isso é uma arbustaria, porque dominam os arbustos, ou os scrubs. Então, ele não está em nenhum desses anteriores, porque, logicamente, tem as especificidades de cada ambiente, etc. Então, arbustaria, vocês nunca viram, ele tem esse termo um pouco mais global, que é scrub, mas ele é restrito a situações muito específicas, por isso que ele não entra como uma grande unidade fitogeográfica, tá? Como é que a gente entende esses tipos vegetacionais que ocorrem? As principais para a gente são as florestas, né? Então, nós temos as florestas umbrófilas e as florestas estacionais. Então, pelo amor de Deus, isso é um conceito super importante dentro do projeto. Nós estamos trabalhando nos dois ambientes, aí, né, no ambiente de floresta umbrófila, no ambiente de floresta estacional e também na fitofisionomia de cerrado. Mas dentro da fitofisionomia de florestas, nós estamos trabalhando nessas duas, floresta umbrófila e floresta estacional. Floresta umbrófila, como foi falado, né, depende das variáveis ambientais, é uma floresta que ocorre geralmente em ambientes onde eu tenho de nenhum a 4 meses secos só. Já as florestas estacionais, eu tenho de 4 a 6 meses secos, então são ambientes que eu tenho um déficit hídrico maior, tá? A fisionomia das florestas, deciduidade é um componente da fisionomia. Então, as florestas umbrófilas são perennifólias, ou seja, só de 0 a 20% das árvores é que perdem as folhas durante o ano, principalmente a estação seca. E na semidecidual, não. Esse número vai de 20% a 50%. Então, os indivíduos perdem de 20% a 50% dos indivíduos perdem as folhas do período seco, eu chamo de floresta estacional semidecidual. Mas eu tenho outro tipo de floresta também, nas florestas estacionais, que é a decidual. Então, que em torno de 50% a 100% dos indivíduos perdem as folhas do período seco. Então, isso é importantíssimo vocês entenderem, porque logicamente, nós estamos falando de fisionomia, mas são espécies distintas, com estruturas distintas em cada um desses tipos de floresta. Então, a floresta umbrófila, que é perennifólia, floresta estacional, que nós temos a deciduidade maior nas florestas estacionais decíduas e a semideciduidade, ou a deciduidade parcial, nas florestas estacionais semideciduais. Isso, logicamente, está definido com o clima, mas pode estar definido também com o solo, tá? A disponibilidade de água no solo. E temos essa que foi criada mais recentemente, que eu falei para vocês, que é a floresta estacional perennifólia. Então, isso não está nos manuais mais antigos, só está no manual mais recente, porque a gente conseguiu provar que nós temos florestas que não perdem as folhas, ou perdem pouco as folhas, ocorrendo em ambientes onde o clima tem essa estacionalidade, ou seja, eu tenho de 4 a 6 meses de período seco. Então, hoje, nós consideramos todos esses tipos de floresta. Floresta umbrófila, floresta estacional, sendo que a estacional tem a perennifólia, semidecidual e a decidual. E a umbrófila é sempre perennifólia, tá? Então, essa figura para vocês, todo mundo tem essa apresentação, essa figura para vocês é muito importante para vocês, tá? Então, fiquem bastante atentos nela, que ela é bem importante. Isso é um exemplo de uma floresta semidecidual em Campinas, está aí, essa ainda no período seco,
Então, está lá, tem poucas árvores perdendo as folhas, a grande maioria das árvores ainda está com folha, você consegue ver os indivíduos um pouco sem folhas, mas ainda são poucos, então só 20% a 50% dos indivíduos que perdem as folhas do dossel, e aqui vocês vão ver uma floresta decidual, ela em janeiro, toda com folha, todos os indivíduos com folha, e ela em agosto, a mesma floresta em agosto, praticamente sem folha nenhuma. Aí é quase 100% sem folhas, tá? Então, essa é uma condição bem clara. As duas coisas ocorrem em São Paulo. Por quê? Porque que eu tenho a semidecidual é fácil de entender. Nós estamos numa região que eu tenho um período seco, não tão extremo, não é diferente do litoral, né, onde o período seco é mais curto, mas eu tenho um período seco que vai de 4 a 6 meses do ano, e a maioria das formações são estacionais, semideciduais. Mas eu posso ter, nesse mesmo ambiente, que eu tenho 4 a 6 meses de período seco, as deciduais. Por quê? Porque ela está num solo que acumula menos água. Então, aquilo que eu falei das características ambientais definindo o tipo de floresta. O clima é o mesmo, mas o solo é alterado. Então, em função do solo ter menor capacidade de água, as florestas estacionais semideciduais não conseguem se manter ali, e aí essa formação é trocada pelas florestas estacionais deciduais, que são essas que perdem as folhas, geralmente com composição florística e estrutural distinta das florestas estacionais semideciduais. Logicamente, tem um conjunto de espécies que são comuns, mas é o menor número, tá? Esse é um exemplo bastante interessante também, ali, aqui em São Paulo, de uma floresta estacional decidual, no Parque Estadual de Furnas de Bom Jesus, no norte do estado, no período seco, agosto. Olha, praticamente sem folha nenhuma do dossel, só algumas espécies que mantêm as folhas, tá? Aqui em Pedregulho, também São Paulo, mostrando esse mosaico. Então, isso que eu acho que é interessante vocês entenderem, isso nós estamos também em julho. Então, eu tenho no meio dessa floresta aqui, floresta estacional decidual, na maior parte dela, com manchinhas de semidecidual, e aqui nos vales, a floresta estacional semidecidual. Então, esse é o mosaico da paisagem que nós temos. Então, eu posso, aqui o que define é o solo, então são solos mais rasos, com afloramento rochoso, dá para ver aqui, com pouco acúmulo de água. O que consegue ocupar aqui são as espécies típicas da floresta estacional decidual, já que não tem uma condição de solo um pouco melhor, com acúmulo de matéria orgânica, com maior retenção de água no solo, e aqui quem ocupa são as florestas estacionais semideciduais. Então, vocês imaginam isso, a gente indo para o campo em janeiro, que todas estão com folha, a gente não percebendo essas diferenças, e logicamente podemos estar misturando essas duas florestas ou escolhendo aquela que não é de interesse. Então, isso que é importante a gente estar muito atento às características fisiográficas, que a gente chama, ou às características ambientais do local onde a gente está estudando, para ter clareza que tipo de formação que está ocorrendo ali, porque não necessariamente a gente está indo no melhor momento ou no período mais fácil de reconhecimento dessas formações, tá? Esse é um exemplo bastante interessante de uma floresta estacional decidual, ocorre no Mato Grosso, no Rio Araguaia. Então, ela aqui, de novo, é no período seco, praticamente todas as plantas sem folhas, e uma das espécies que é indicadora dessa formação é o mandacaru, Cereus wildemanianus, mandacaru, que é um cactus, e ele fica praticamente uma árvore, tá vendo? Então, um cactus com uma fisionomia, com um porte bastante desenvolvido, e ele é bem típico, e ele se adapta a esse ambiente porque ele acumula água no caule e consegue sobreviver nesses ambientes. E isso, nós estamos falando lá do Mato Grosso, e essa aqui em Piracicaba, no bairro do Rodinhos, nós temos também remanescentes de floresta estacional decidual, numa foto de agosto, onde quase tudo está sem folha, e ali, não sei se vocês estão conseguindo ver, tem uns indivíduos de Cereu wildemanianus. Tem um ali, onde eu apontei com a seta, tem outro aqui, menor. Então, também a mesma espécie, que é uma espécie indicadora desse tipo de ambiente, floresta estacional decidual, tá? A floresta umbrófila densa, que é perenifolha, com dossel sempre verde,
ela é bem característica, vocês já conheceram, algumas das nossas parcelas estão nessa condição, as parcelas estão lá no Parque da Neblina, está nessa condição. Na floresta umbrófila densa, inclusive, eu tenho a subdivisão. Então, o que divide essas duas unidades geomorfológicas, a serrania costeira e a baixada litorânea, e nesses ambientes eu tenho diferentes fitofisionomias, ou seja, unidades fitogeográficas. Então, beirando o mar, na praia, eu tenho as formações pioneiras de influência marinha, como eu já mostrei, bem característica, são formações de sucessão primária. Nessa mesma condição, aqui eu tenho as florestas umbrófilas densas de terras baixas. Então, estamos falando agora de uma subdivisão da floresta umbrófila densa, a floresta umbrófila densa de terras baixas, que também é chamada vulgarmente de floresta alta do litoral ou floresta de restinga. Então, fiquem bastante atentos a esses termos, porque muitas vezes nós estamos usando o nome vulgar, ou a definição popular daquela floresta, mas não necessariamente é uma descrição fitofisionômica, tá? Então, essas florestas do litoral são florestas umbrófilas densas, e nessa condição a floresta mais margeando a praia é o que a gente chama de floresta umbrófila densa de terras baixas. E mais um exemplo disso, né? Floresta alta de litoral, por isso que é chamada de alta, né? Porque é uma floresta bem desenvolvida. Ou floresta de restinga, também uma floresta linda, cheia de epífitas, uma das florestas mais bonitas que a gente tem em termos visuais, né? E também de altíssima diversidade florística, tá? O cachetal é um ambiente bem específico dessas florestas umbrófilas densas de terras baixas, onde ocorre um acúmulo de água, então são terrenos permanentemente encharcados, então a presença da água no solo é altamente restritiva para a ocorrência das espécies, em função da aeração das raízes, e isso define, então, esse cachetal, que é uma formação florestal dominada por Tabebuia cassinoides, é uma bignoniácea, e essa espécie só ocorre nesse ambiente, ou seja, se eu encontrar essa espécie é porque eu estou numa condição de cachetal, eu estou numa condição de uma floresta em solo permanentemente encharcado, e aqui, no caso, um encharcamento com influência fluvio-marinha, né, com água doce e água salgada, tá? Ainda dentro das florestas umbrófila densa, eu tenho a floresta umbrófila densa montana e submontana, que é exatamente essa condição. A montana é a parte mais alta da Serra do Mar, é o que a gente chama de floresta de encosta da Serra do Mar, então são dois tipos de floresta. A submontana, que é essa intermediária, e a montana, que é a mais alta. E ainda temos a floresta altomontana, que é a mais alta ainda, uma floresta muito particular, já no ambiente total de neblina. Isso ocorre bastante lá no Parque da Neblina, então não sei se alguma parcela caiu nessa condição. É chamada de floresta altomontana, o porte dela é um pouco mais baixo, ela tem muita matéria orgânica no solo e tem uma dominância absurda de epífitas. Essa é uma floresta onde as espécies estão bastante adaptadas a pegar água da neblina, então tem todo um estudo ecofisiológico aí de aproveitamento de água através de neblina, são exatamente essas florestas altomontanas, onde isso ocorre com mais intensidade, né? Na verdade, tem uma discussão que isso ocorre em várias condições, mas aí ocorre com mais intensidade. Então, dentro das florestas umbrófilas densas, nós temos as florestas de terras baixas, que eu falei para vocês, tem o cachetal, que é um ambiente bastante específico, tem a floresta umbrófila densa montana e a submontana, e ainda tem a floresta densa, e tem a floresta altomontana, floresta umbrófila densa altomontana, tá? Um outro tipo de floresta umbrófila que nós temos, além da floresta umbrófila densa, é a floresta umbrófila mista, que é a floresta dominada por araucária. Então,
esse é um ambiente bastante específico, está associado não só com a questão de chuva, mas também com a questão climática. Isso tem uma grande discussão aonde que isso é antrópico, aonde que não é antrópico, mas é uma floresta típica de Santa Catarina, na região de Santa Catarina, em várias situações, Lages e outros municípios de Santa Catarina, mas ela se expandiu para algumas condições muito específicas, e nós temos ela ocorrendo em algumas condições, como Campos do Jordão, no sul do estado de São Paulo também acaba acontecendo, onde o elemento principal da fisionomia é a araucária. Muitas vezes a gente encontra a araucária como introduzida, né? Então isso não dá para a gente ter muita clareza, porque às vezes eu tenho uma floresta estacional semidecidual com invasão de araucária. A araucária é uma espécie bastante agressiva, então ela pode invadir principalmente nos ambientes ecotonais. O que é um ambiente ecotonal? Quando ele está exatamente, as características ambientais são comuns a dois tipos de florestas, e aí a araucária pode invadir, então, a floresta estacional semidecidual. Tá? Essa é uma floresta que é bem mais rara em São Paulo. Isso tudo, no manual de vegetação, ele tem uma tentativa de você conseguir fazer uma classificação da floresta onde você está trabalhando, usando a faixa altitudinal, né, quantos metros está aquela área, e a faixa latitudinal, aonde que aquela floresta está. Então, baseado no componente de altitude e latitude, você consegue classificar o tipo florestal que você está, ou pelo menos o que seria esperado naquela condição. Logicamente, isso tem todas as variações locais, tem toda a questão de escala, e isso não funciona tão bem quanto a gente gostaria, mas é um belíssimo indicador. Então, o que nós estamos chamando de D aí, a floresta umbrófila densa, que pode ser, então, aluvial, terras baixas, submontana, montana e altomontana, como já a gente falou. Aluvial são essas ao longo dos rios, que podem ter todas, né? Floresta umbrófila aberta, floresta umbrófila mista, floresta estacional perennifolia, floresta estacional semidecidual, floresta estacional decidual. Então, todas as condições, elas onde ocorreria. Se a gente tivesse isso, uma rigidez muito forte disso no campo, seria a coisa mais simples do mundo, né? Era só saber qual altitude que a gente está e qual latitude que a gente está, a gente já chegaria no tipo vegetacional. O que eu posso dizer para vocês é que essa tabelinha do manual, ela vem sendo aperfeiçoada ao longo de muitos anos, ela vai funcionar em 80%, 85% das situações. Algumas situações ela não vai funcionar, porque realmente aquilo que nós falamos são situações ecotonais, ou porque são ambientes muito restritos, você tem um encrave de uma característica ambiental no meio de uma paisagem que não tem aquela característica, aí você vai ter essa mistura das formações vegetais naquele ambiente. Então, mas era uma boa referência para ser usado. O que vale a pena bastante considerar nessa tabelinha é a nomenclatura. Então, eu chamo de D para as florestas umbrófilas densas, A para a floresta umbrófila densa aberta, M para a floresta umbrófila mista, que domina a araucária, P para as florestas estacionais perennifólias, F para as florestas estacionais semideciduais e C para a floresta estacional decidual. E aqui o alto montana, baixo montana, etc., as letras minúsculas. Então, isso é um primeiro requisito, porque são siglas oficiais. A gente raramente usa essas siglas, mas no projeto acho que seria muito interessante a gente usar siglas oficiais e, logicamente, manter sempre essa referência na legenda dessas siglas oficiais, porque nós temos mania de dar uma abreviada, né? Então, o que nós sempre usamos, vocês vão ver muito isso, é chamar a floresta estacional semidecidual de FES. Então, vocês vão ver muitos trabalhos, isso FES, que é floresta estacional semidecidual, mas não é a nomenclatura correta, tá? Então, e até porque essa nomenclatura, em alguns momentos, vai dar confusão. Por exemplo, o que é usado para a floresta umbrófila densa é o FOD, que não necessariamente pega bem numa apresentação ou qualquer situação dessa. Então,
O FES até vai bem, mas no FOD a gente sempre fala FOD, né? Então, seria melhor falar umbrofladensa direto ou falar o D numa representação, tá? Então, isso é importante que a gente fique bastante atentos a essa questão. Quando a gente fala de cerrados, que também estão dentro do nosso universo amostral do projeto, nós temos as fisionomias de cerrado, né? Então, vai desde a formação campestre, que é o campo limpo, o que nós chamamos de formações savânicas, que é o campo sujo, o campo cerrado e o cerrado senso estrito, e o que nós chamamos de formação florestal, que é o cerradão. Então, isso é importante vocês entenderem, porque quando nós estamos falando de florestas, eu estou jogando um monte de conceitos na cabeça de vocês. Estou falando desde florestas que podem ser primárias, florestas que podem ser primárias conservadas, primárias degradadas, florestas que podem ser secundárias, e florestas que podem ser um outro tipo de fitofisionomia, que não é nem floresta umbrofladense, nem floresta estacional, que são as formações savânicas do cerrado, o cerrado senso-lato. Então, o cerradão é uma fitofisionomia florestal, fisionomicamente parecido com as florestas, mas, logicamente, em termos de composição florística e de estrutura, são bastante distintas, mas, em alguns momentos, de novo, ela vai ter uma condição ecotonal, que é tanto um ambiente propício para cerradão, como um ambiente propício para floresta estacional semidecidual, que essas duas coisas vão estar se combinando. Então, é muito comum a gente ver numa descrição de uma floresta, essa floresta que foi trabalhada é uma floresta estacional semidecidual com elementos de cerradão, ou vice-versa, é um cerradão com elementos de floresta estacional semidecidual, porque em alguns pedaços, alguns ambientes daquela situação, cria um ambiente um pouquinho de maior, um pouco mais umidade, de retenção da água do solo, e as espécies da floresta estacional semidecidual conseguem entrar. Então, essa é a condição que é muito comum no campo da gente encontrar, tá? Vários exemplos, um cerradão bem típico, um cerrado senso estrito, um campo sujo, um campo limpo. Isso todos são formações naturais, né? Campo sujo e campo limpo. E aí tem até uma importância grande de vocês estarem entendendo isso, porque é muito comum nós classificarmos um campo sujo ou um campo limpo como uma pastagem e vice-versa. Classificarmos aquilo como um campo sujo, na verdade, é um pasto com regeneração natural, como eu mostrei para vocês num dos slides iniciais. Ou estou chamando um campo limpo, que, na verdade, é um pasto de braquiária. Aí, a espécie que está compondo esse ambiente é fundamental, porque se for um pasto, geralmente são espécies gramíneas, usadas como forrageiras, na maioria das vezes exóticas, e muitas delas com potencial invasor. Quando eu estou falando de campo limpo, eu estou falando de espécies nativas, típicas do ambiente de cerrado, que estão definindo aquela fisionomia campestre, tá? Então, isso é importante vocês entenderem para não ter confusão nessa classificação, principalmente classificação de campo. Aqui um cerrado senso estrito, bem característico. Aqui um cerradão em onda azul, uma floresta linda. Quem não conhece as espécies, dificilmente fala que é um cerradão, vai achar que é uma floresta estacional semidecidual. E a dinâmica, o funcionamento da floresta, as espécies, os estratos são muito diferentes de uma floresta estacional semidecidual. Então, se a gente interpretar o funcionamento daquela floresta, pensando que é uma floresta estacional semidecidual, nós vamos fazer um erro enorme, porque, na verdade, aquilo é no cerradão, que tem uma característica muito distinta de funcionamento comparado com as florestas estacionais semideciduais, tá? Então, isso é importante. Essa, acho que eu diria que é o momento mais complicado aí de vocês no campo, entender o que é um cerradão, entender o que é uma floresta estacional semidecidual. Aqui está só para vocês entenderem a diferença. Aqui um subbosque de um cerradão, ele é limpo, com poucas espécies, que nós chamamos de espécies do subbosque, espécies de regenerantes subbosque. Na verdade, o que você tem são as espécies transuentes, que a gente chama, que elas são as espécies de árvores que estão passando pelo subbosque. Então, aí, bem no meio da foto, tem um indivíduo jovem passando. Aqui a copaíba,
Copaífer Langsdorff, que é essa primeira árvore aí, que é bem típica desse ambiente, e você tem um subbosque mais limpo. E aí, à direita, o subbosque da floresta estacional ou da umbrófila, que é um subbosque que tem um componente bastante específico, que são espécies típicas do subbosque, né, que nós estamos chamando dos regenerantes, que é, inclusive, um dos componentes que nós estamos amostrando. Então, o que eu quero levantar com vocês, essa importância da gente ter muito cuidado na descrição dessas áreas. Eu posso falar que uma das florestas que a gente estudou é uma floresta que não tem um bom componente de regenerantes, mas, na verdade, eu estou falando do cerradão, que tipicamente não tem esse componente de regenerantes, muito diferente de uma floresta estacional da umbrófila. Então, eu posso estar classificando aquela área como ausência de componentes, sendo que é uma característica típica daquele tipo de formação. Tá? Então, isso que a gente vai usar pelas espécies, pela descrição que vocês trouxerem do campo, do tipo de ambiente que tem lá, que a gente vai conseguir classificar o tipo fisionômico daquela parcela no ambiente onde ela foi colocada. Tá? Isso aqui é uma situação que é muito interessante. Isso eu trabalhei numa época que eu trabalhei no Mato Grosso, ela ocorre no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul, que é chamado de campos de murunduns. Então, na verdade, você tem uma formação campestre dominando, mas intermeada nessa formação campestre tem uns maciços arbustivo-arbóreos, e são malucos, porque ficam árvores enormes, vocês estão vendo aí o tamanho das árvores, e é sempre assim. Então, parece que é uma situação que é criada pelo homem, né, que deixou uns maciços de árvores, mas não é, isso é uma situação natural. E o que define essa situação natural é a dinâmica da água no solo. Então, dependendo do tipo de solo e da dinâmica da água do solo, você tem um nível de encharcamento, então esses campos são campos úmidos mesmo, e quando você sai do solo um pouquinho, você eleva o solo nesses murunduns, aí você cria a condição para a ocupação das espécies arbustivo-arbóreas. Tem alguns trabalhos lindos mostrando que esses murunduns são, na verdade, um processo biológico através da formação de cupins. Então, os cupins vão se formando, em volta do cupim vai se acumulando sedimento nesse movimento da água, e esse sedimento vão crescendo até formar esses murunduns, e aí começa a ocupação para a vegetação arbustivo-arbórea. Essa é uma formação muito interessante, infelizmente a gente não tem ela aqui em São Paulo, pelo menos eu nunca consegui identificar ela em São Paulo, tá? O outro conceito que é super importante é o conceito dos nomes populares, associados à vegetação ao longo dos cursos d'água. Então, esse é um conceito que eu gostaria de bater muito com vocês, porque falar, onde você está trabalhando? Estou trabalhando numa floresta ciliar, ou numa mata ciliar, ou numa floresta ribeirinha. Isso é uma classificação espacial. Então, as florestas que ocorrem ao longo dos rios são chamadas de ciliares ou ribeirinhas. Mas eu posso ter, naquela condição, uma floresta umbrófila densa, posso ter uma floresta estacional semidecidual, posso ter uma floresta estacional decidual e posso ter até um cerrado ocorrendo naquela condição ribeirinha. Então, a condição ciliar ou ribeirinha só é uma espacialização na paisagem, mas não está te dizendo o tipo fisionômico que você está trabalhando. Tá bom? Então, isso é importante. Então, é chamado de floresta ripária, floresta de galeria, etc. Em alguns momentos, chamado de floresta de brejo, higrófila ou paludícola, ou paludosa. As florestas paludosas já são mais específicas um pouco, mas vamos conversar disso. Então, essa vegetação que ocorre ao longo dos cursos d'água, ela varia em função da inundação, se a inundação é temporária ou inundação permanente, ou se não tem inundação. Então, com isso, nós temos os vários tipos de florestas chegando na beira do rio. Então, lá no canto direito, o cerradão chegando na beira de uma área úmida, no lado esquerdo, uma floresta estacional chegando na beira de uma área úmida, tá? Então, isso é importante vocês entenderem. Aqui a floresta ribeirinha chegando junto com a floresta estacional semidecidual, e aqui a mesma coisa, a floresta ribeirinha chegando, na verdade, à condição de cerrado, e essa floresta que está sob influência permanente da água é chamada de mata de brejo ou mata paludícola. Essa espécie é bastante interessante, esse grupo é bastante interessante dessas florestas de brejo, porque pela condição hídrica do solo, são solos permanentemente encharcados, a gente acaba definindo uma florística própria. Mas se a água ficar muito tempo no solo, ou seja, o tempo de permanência dela no solo
Na verdade, nós vamos transformar essa floresta num campo. Então, a diferença de um campo úmido com uma floresta paludosa, uma floresta de brejo, é o tempo da permanência da água no solo. Nos campos úmidos, a água tem um tempo de permanência maior do que na floresta paludícola ou a floresta de brejo, onde a água está presente, mas ela sempre está em movimento no solo, e não tem essa condição de água parada no solo. Então, o campo úmido é também chamado de vereda, né? Dependendo da composição onde ele faz. Aqui uma condição de floresta ribeirinha, uma condição de floresta de brejo, e aqui no meio uma vereda, onde você tem, então, na verdade, um gradiente de inundação, e a vereda onde você tem essa condição de maior tempo da água no solo, que forma um campo úmido ou uma vereda, tá? Então, por isso que é chamada, então, é a associação com o hidromorfismo do solo, né? Então, isso está bastante associado, enquanto o cerrado é uma associação com o solo ser distrófico. Então, isso tem muitos dados além disso hoje, né? Que não é só essa condição, mas esses são fatores importantes que definem esses tipos vegetacionais. Aqui em São Paulo, o campus de Curucutu, pertinho de São Paulo, uma área linda, inclusive está sendo toda ocupada por loteamento, são campos naturais entremeados por matas ciliares ou florestas ciliares, florestas cipárias, um ambiente bastante lindo. Você virando aquela serra lá, você vai estar em Bertioga, Iguape, desculpa, você vai estar em Iguape, tá? Aqui uma floresta de brejo bem conservada, vocês vão ver bastante isso no campo. Então, o que é essa floresta de brejo? Ela é essa floresta que ocorre em ambiente permanentemente encharcado. Então, se a gente não entrar, né, na floresta, a gente não vai saber de fora, não dá para saber, parece uma capoeira, mas, na verdade, isso é uma floresta conservada, só que é uma floresta paludícola, que pela permanência da água do solo são espécies muito próprias, muito típicas, onde eu tenho o cedro do brejo, o ipê do brejo, a pindaíba, o guanandi, são todas espécies típicas desse ambiente. Então, esse grupo a gente consegue reconhecer bem, só pelas espécies que vocês vão coletar as espécies, nós vamos saber, isso era uma floresta de brejo, tá? Então, está aqui, ó, uma foto do guanandi, uma floresta de brejo bem conservada, e aqui uma floresta de brejo degradada. Então, é muito comum nas florestas de brejo degradada a embaúba. Então, você vê essas embaúbas espalhadas, geralmente em um ambiente de alta umidade. Então, eles fiquem bastante atentos, porque a gente acha que isso, às vezes, é um pasto sujo, uma condição dessa, e na floresta, na verdade, isso aí nunca foi usado pelo homem, né? A não ser que ele drene essas áreas, não tem como usar essas áreas pelo homem. O que acontece muito é que você constrói um reservatório, se altera a dinâmica da água no solo, e você acaba transformando uma mata de brejo num campo úmido ou num campo antrópico, em função da alteração da dinâmica da água no solo e não por degradação da área propriamente dita, tá? Em comum. E aqui é uma vereda, né, um lugar maravilhoso no Brasil Central, isso ocorre aqui também em São Paulo, tem um município que chama Buritizal, exatamente por causa dos buritis, que define a vereda, assim como a floresta umbrófila aberta é definida pela presença da araucária, nas veredas elas são definidas pela presença do buriti. Então, essa palmeira maravilhosa aí, linda, que define essas espécies. Em São Paulo, ela só ocorre naquele pedacinho ali no norte de São Paulo, onde ocorre que esse município chamado de Buritizal, mas alguns municípios ali em torno, quase na divisa de Minas, quase chegando em Uberaba ali, tá? Então, uma condição bastante específica, mas é muito comum no Brasil Central, tá? E aqui um exemplo, vocês foram lá em Mogi das Cruzes, aqui é da Estação Ecológica Itapetí, não é lá do Parque das Neblinas, mas aqui mostrando uma fitofisionomia que ocorre na Estação Ecológica de Itapetí. Então, olha que interessante, você tem aqui um mapa da Estação Ecológica inteira, mostrando os tipos de floresta, né? Então, tem, ó, uma floresta umbrófila densa montana, de porte alto, denso, tal, descrita aqui, ó. Pela descrição aqui, eu consigo ver super bem isso no campo, mostrando, se eu
de pessoa sorte que a gente tivesse, que fosse em todas as áreas, que a gente tivesse esse mapa para escolher que tipo vegetacional que eu estou mostrando. Mas aqui vocês notam que muda aqui, né? São todas florestas brófilas densas montanas, mas eu mudo o porte, mudo em função, provavelmente, do tipo de ambiente ou de degradação, eu mudo as situações que estão aqui, e aí eu posso estar mostrando na minha parcela de 30 por 30, um pedaço aqui, um pedaço desse aqui. Isso nós vamos ter que trabalhar com os dados das espécies e com a descrição que vocês vão trazer no campo de cada uma das parcelas, tá? Porque realmente não é fácil, nós nunca vamos ter esses mapas para as áreas que a gente vai estar trabalhando, tá? Então, o que é importante aqui é a legenda, IBGE, siglas e cores padronizadas, isso a gente vai ter que estar bastante atento no projeto para a gente conseguir correlacionar as parcelas entre si, né? Estamos falando de 1000 parcelas, de diferentes ambientes, diferentes situações, em diferentes tipos vegetacionais, diferentes estados de degradação, e, logicamente, nós temos que ter muita clareza nisso tudo para conseguir fazer essas comparações, tá? Então, aqui mostrando para vocês o quadrinho da descrição delas, tá? E aqui um pedaço de floresta secundária, que foi caracterizado como secundária pela história da área e pelas espécies que ocorrem, só um pedacinho ali de floresta secundária, tá? Agora, numa segunda parte, eu já vou terminar mais rapidamente, aqui é mais como informativo para vocês, é como fazer a identificação de plantas, né? Porque foi colocado lá para identificar as principais famílias, né? Então, vocês vão entender que isso não é tão simples como a gente gostaria que fosse. Por que eu preciso ter identificação de plantas? Exatamente por tudo isso que a gente falou, para caracterizar o tipo vegetacional e a flora regional, para uso dessas listas confiáveis em trabalhos científicos, para a identificação de espécies invasoras e um monte de outros objetivos, para os trabalhos de funcionais, de serviços ecossistêmicos, etc., eu preciso saber as espécies. Então, esse é um requisito bastante forte que a gente está levando no projeto, para a gente ter muita certeza e muita qualidade taxonômica no projeto, ou seja, que as nossas listas taxonômicas sejam listas muito bem identificadas, muito bem discutidas, com tipo vegetacional bem caracterizado, para que, efetivamente, quando a gente estiver discutindo o funcionamento, a origem dessas florestas, a gente não incorra em erros como aquele que eu mostrei para vocês, da comparação do Cerradão com a floresta nacional semidecidual. Então, como é que a gente faz isso? Então, a primeira dica que eu dou para vocês, antes de ir para o campo, como vocês sabem, as áreas que vocês vão, é criar uma lista das espécies que ocorrem naquela região. Aí eu vou falar, ô, Ricardo, como é que eu vou saber isso? Como é que eu vou criar isso? Não tem como fazer isso? Alguém tem essa lista? Nós temos um site. Como é que você obtém uma lista de espécies de uma dada região? Existe um banco de dados, esse banco de dados está aí, eu acho que eu pus aqui, esse é o Species Link, que é chamado, então está aí o endereço, é inct.splink.org.br. Essa é a primeira página aqui desse site. Olha do que nós estamos falando aqui, ó, de 225 coleções e subcoleções, 8 milhões de registros, 6 milhões de registros georreferenciados, 3 milhões de registros georreferenciados e com imagens, 254 mil tipos. O que é um tipo? É aquele material que foi usado para descrever uma espécie. Então, vocês veem a importância de um site desse, o Species Link. Isso vem sendo criado dentro do Biota, desde a criação do Biota, que já tem 20 anos. Quando eu passei pela coordenação do Biota, a gente conseguiu organizar bem esses dados hoje, e ele está super interessante. Então, vocês entrando aqui, e como é que eles falam assim, aqui embaixo vocês vão ver que é um contador, é o número de consultas que são feitas no Species Links o tempo inteiro. Então, é um absurdo, né? 4 trilhões de consultas. E vocês têm aqui mais um dado, aqui, ó, quando eu uso ali o mais, eu clico naquele mais aqui à direita, eu tenho mais dados aqui, ó. Eu tenho dados com coordenadas, origem das coordenadas, sem coordenadas, por município. Eu tenho mais um conjunto de dados aí, se vocês quiserem organizar o que conhecer, como é que é o voucher, o que são aceitos, qualidade dos nomes aceitos, qualidade dos nomes duvidosos, etc. Tudo mais, tem tudo isso bem feitinho aí, bem descrito no site. O que importa para a gente é ali, abrir o formulário de busca. Então, você vai abrir um formulário de busca, clica aí nesse formulário de busca, e ele vai abrir lá, ó, uma tabelinha com essa aqui, ó, formulário de busca. Aí eu vou pôr aqui, ó,
Pois a Piracicaba. Esse exercício eu fiz fim de semana para a gente brincar aqui. Criei Piracicaba e pus buscar. Ele me dá uma lista de todas as espécies que tem no banco de dados que foram coletadas em Piracicaba. Então, aí vocês vão ter uma lista de tudo que foi coletado em Piracicaba. Eu posso selecionar, eu quero espécies, só indivíduos arbóreos, então ele vai selecionar as espécies de Piracicaba que tem porte arbóreo, e assim por diante, vai criar tudo isso aqui, ó. Aqui eu até achei uma curiosidade bem interessante aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo essa planta aqui, ó, de Corizandra tirciflora. Ela foi coletada pelo Harry Lorenzi. Vocês devem conhecer os livros do Lorenzi. É esse Harry Lorenzi aqui que coletou ela em 94 e ela está incorporada aqui no nosso herbário, no herbário ESA, e ela foi coletada na Escola Superior de Agricultura aqui na Exalc, tá? Então, esse é um exemplo. Esse grupo aqui, ó, a última planta aí, essa Leandra, ela é coletada pelo Klaus Barreto, Etialco, foi um projeto nosso aqui, desde 93, que está ocorrendo também. Então, isso tudo, o que é esse banco de dados? Ele pegou todos os dados de plantas que estão nos herbários do Brasil inteiro e digitalizou as informações que tem nas etiquetas, e isso tudo está disponível para a gente consultar. Então, a primeira coisa que eu acho que é interessante é vocês levarem uma lista dessas espécies para cada região que vocês vão, porque isso já vai treinando vocês com uma grande possibilidade de encontrar essas espécies nas áreas que vocês estão trabalhando. Tá? Eu posso fazer o download dessa lista, então está ali o download, você cria ali o download, cria o download da lista para trabalhar. Ou posso, inclusive, clicar ali na espécie, posso levar uma foto dela, ó. Então várias delas têm foto, eu cliquei lá a foto dela, que é isso aí, por exemplo, é o pau-brasil, tá? Aqui da Exalc. Então está lá clicado, tem a foto dela, tá? Então esse é um exemplo para levar as listas de espécies que nós temos nas áreas que a gente vai estar trabalhando. Um segundo conjunto de banco de dados é esse aqui, é Flora do Brasil. Então, fiquem atentos a esse site, está aqui, ó, Flora do Brasil, Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Isso é um esforço que vem sendo feito há mais de 20 anos, de exatamente entender como é que é a flora do Brasil. Isso foi tudo compilado e foi unificado num sistema, que é esse sistema Reflora, que é coordenado pelo Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Nesse Reflora, ou na Flora do Brasil, nós temos dois conjuntos de bancos de dados. O Herbário Virtual Reflora, que é esse aqui, e a Flora do Brasil. Qual que é a diferença desses dois bancos de dados? Eu vou mostrar aqui para frente para vocês, mas o Herbário Virtual é para me ajudar na identificação de uma espécie que eu quero saber o nome dela. Então, é um procedimento de identificação digital de espécies que eu coletei no campo. Então, isso chama Herbário Virtual Reflora. E a Flora do Brasil? É para eu ter certeza que o nome que eu estou usando é o último nome, é o nome mais atual daquela espécie. Então, eu vou mostrar aqui para vocês como é que funciona isso. Vamos trabalhar aqui para identificar a espécie. Eu entrei aqui no Herbário Virtual, ele me abre uma página dessa, então, uma página para consultar. Eu consultei ali, ó, eu pus aqui, ó, o gênero Astrônio. Eu quero saber do gênero Astrônio no Herbário Virtual. Eu tenho uma espécie aqui que eu acho que é um astrônio, então eu quero saber desse gênero astrônio. Isso no Reflora, tá? E ali o gênero astrônio. E aí ele criou uma lista de todos os astrônios que tem no meu Herbário Virtual. Estou falando aqui de uma lista que tem 20 nomes em cada página, estou falando de 64 páginas. Aí eu quero saber, eu acho que isso é astrônio Graveolis. Aí entrei lá na página 33, eu poderia ter posto lá no começo astrônio Graveolis, eu não quis pôr só para fazer exercício para vocês verem. Cheguei aqui no Graveolis, o astrônio Graveolis está aqui, ó. Então eu peguei o astrônio Graveolis, isso aqui tudo no Reflora, aqui pegamos o astrônio Graveolis. Se vocês olharem, tem vários pela região. Olha aqui, ó, o astrônio Graveolis de Piracicaba. Eu peguei o astrônio Graveolis, eu poderia ter selecionado lá também. Olha aqui quem que fez o determinador. Eu, Vinícius e Lindolfo, são os professores da disciplina. E ele foi coletado o coletor pelo Klaus Barreto, daquele projeto que eu falei que a gente teve aqui no passado, aqui no departamento. E aí eu entro nesse material aqui, eu clico em cima dele, entro nesse material, e aí eu vou ter um monte de dados dele, olha lá, como é que ocorre, quanto que é, como é que é o nome dessa espécie, como é que ela foi coletada, etc., tudo mais. Ou eu entro, eu faço uma busca na figura, então eu entro aqui naquela figura, e vou aqui, ó, e aí com o sistema de lupa que tem aqui embaixo, vocês estão vendo? Lupa, aumenta, diminui, etc. Eu vejo os dados da ficha. Ó. Essa ficha foi preenchida em 1993. E ela está exatamente assim no herbário, e logicamente agora não preciso consultar mais o herbário, eu consulto aqui no herbário digital.
no herbário virtual. E aí posso ir na planta, ver um detalhe da planta lá. Ó. Aqui eu dei um zoom nela, vi um detalhe, a inserção dela, o tipo de folha, eu comparo com o meu material. Então, eu posso fazer isso da minha casa ou do laboratório, fazer essa checagem da identificação que a gente chama. Você já tem uma pré-identificação, você faz a checagem da identificação, dependendo de onde você coletou e dependendo dessas consultas que você vai fazer. Então, você vai fechando. Eu quero esse gênero do município tal, ou esse gênero e essa espécie do município tal. E aí você vai fechando, vai olhando todo ele, o que ele vai te listar lá, são todos os materiais que tem daquele município, daquela espécie que você listou, em todos os herbários do Brasil, e até do exterior, tá? Tem, aqui foram incorporados alguns herbários internacionais também. Aqui está até a lista dos herbários que foram considerados, tá? Aqui nessa página. Agora, entrando na flora do Brasil, o que é isso? Você tem o nome de uma planta lá, que foi dada por alguém lá no campo, falar, mas será que esse é o nome correto dessa planta? Como é que vocês vão fazer isso? Vocês entram agora aqui, então, no Flora do Brasil, ele vai te abrir aqui um sistema de consulta, de novo, aqui eu pus de novo lá, consulta Astrônio graveolens, que é aquele que eu achei que é o meu material, e é muito interessante nesse aplicativo, que ele te dá até a correção, porque aqui se errar a grafia do nome, você não vai conseguir chegar no material. E ele vai te indicando qual que é a grafia, a melhor grafia que tem para aquele material. Então, ele vai indicando tudo que já tem no banco de dados. Então, eu cliquei aí, Astrônio graveolens, vim. Aí ele me dá aqui, qual que é o Astrônio graveolens? O que é isso? Então, a ficha do Astrônio graveolens. Qual que é o nome correto dele? Astrônio graveolens. Está aqui, ó, nome aceito, nome correto. Está bem descrito ali o que é esse nome correto. E ele dá sinonímias, como é que essa planta pode ter sido chamada em algum momento. Então, em algum momento, esse Astrônio graveolens foi chamado de Astrônio planconiano, tá? Ou Astrônio graveolens, variedade planconiano, ou até Astrônio gracile. Então, esses nomes não são válidos mais, o nome do válido é Astrônio graveolens, isso foi revisado por taxonomistas, por especialistas e tudo mais. E o que é legal nesse material é que ele te dá um monte de descrição, ó. A forma de vida, o substrato que ocorre, na verdade é terrícola, ou se fosse de água, etc. Dá uma descrição da espécie bem resumida, mas uma descrição embaixo aí da espécie. E dá uma figura também, ele te abre uma foto daquela espécie para você checar se é aquela. Nesse aqui, você não consegue trabalhar na imagem como você consegue trabalhar no herbário virtual. Você só vai ver a foto da imagem só para você checar, não, é ele mesmo e tal. Mas dá uma ocorrência também, só que essa ocorrência que ele dá aqui é uma ocorrência muito geral, então a gente não consegue usar isso muito, porque é muito geral. Então, teoricamente, o Astrônio graveolens ocorre no Brasil inteiro, e, na verdade, não é isso que ocorre. Então, alguns indivíduos foram coletados, e aí ele já considera que ocorre naquela formação, não necessariamente é a formação típica daquela espécie. Então, isso aqui a gente tem que usar com muito cuidado, esse mapa, mas ele te dá lá o link para esse táxon, você consegue aproveitar um monte mais de informação, referência bibliográfica usada para esse táxon e tudo mais. Então, esse é um site importantíssimo para dar nome nas plantas. Então, o que a gente considera é os nomes, ou seja, as nossas listas vão ter que ter os nomes que estão na flora do Brasil, tá? Para a gente ter padrão de qualidade nomenclatural, que nós chamamos, tá? Como é que eu uso para identificar essas espécies no campo? Não tem como. Ou você aprende a fazer isso, mas não tem nenhuma regrinha que eu viesse aqui para vocês em 1 hora e falar assim, ó, a partir dessa aula vocês vão estar sabendo reconhecer as 8.000 espécies de espécies florestais que ocorrem no estado de São Paulo. Então, o que a gente produz são guias ilustrados, chaves de identificação, coleta e auxílio de especialistas, etc. Então, são os dois caminhos, usar os guias ilustrados e depois o auxílio de especialistas para fazer a checagem final. Isso a gente está bem organizado no projeto. Então, por exemplo, eu recomendo que quando vocês vão para a floresta umbrófila densa, vocês levem materiais de floresta umbrófila densa, porque aí vocês já podem, no campo, e depois à noite, durante a prensagem do material, já conseguem ir identificando esse material. Então, isso tem tudo na biblioteca, a gente tem aqui no LERF, eu acho que no Lastrof tem também, que são uns livrinhos mesmo, mostrando foto, dicas de campo, etc., desses materiais. Então, isso foi produzido ao longo de muito tempo aí que a gente foi produzindo isso. Aqui tem as árvores da restinga, então mostra a foto, qual que é a dica de campo, como é que tem chave dicotômica, geralmente baseada em caracteres vegetativos, para você chegar naquele material, e, logicamente, como você vai pegando a manha, você vai aprendendo, isso você vai dispensando o uso
das chaves, você só usa a chave para checar se é aquilo mesmo que você já está sabendo o que é. E tem vários. Esse aqui, como eu mostrei para vocês, da oficina de textos, mas nós temos na Biblioteca, aqui no NERF, no Lastrov, e esse aqui é da EDUSP. Quem tiver interesse, é bem interessante, é a árvore das florestas estacionais semideciduais e as plantas do Cerrado Paulista, tem bastante ilustrados, etc. E, recentemente, o Vinícius lançou esse também de floresta estacional, que é de uma editora, que ele que criou a editora, né? Então, aí vocês vão encontrar só na internet, tá? E tem outros guias, tem o guia de Refloresta, do Instituto Refloresta, que também está em digital, alguns desses guias já estão em digitais, tá? Então, vocês podem tentar achar em digital. É que é difícil imprimir para levar para o campo isso, né? Tá? Mas pode usar o campo que tem uma internet boa, daria para usar. Um livro que eu acho que é importantíssimo para vocês, isso é super barato, vocês conseguem isso no Fale Conosco aí da Secretaria de Meio Ambiente, eles mandam para a gente pode até tentar pedir vários desses, cópias de vários desses aí para disponibilizar no projeto. Um livro que foi feito por uma orientada minha, junto com uma outra equipe, que é a Natália Ivanaus, que vocês conhecem, também faz parte do projeto, que é as espécies indicadoras de fitofisionomia de transição Cerrado Mata Atlântica no estado de São Paulo. Então, na verdade, é entre o Cerrado e a floresta estacional semidecidual, então ela dá quais são as espécies que são indicadoras de um ou de outro ambiente e as que são comuns aos dois ambientes. Então, esse livro é muito interessante a gente ter no campo, porque vai dar uma dica bem interessante naquela confusão maior que a gente pode ter no campo, estar trabalhando no cerradão, achando que é uma floresta estacional, ou vice-versa, né? Está trabalhando numa floresta estacional semidecidual, achando que é um cerradão. Então, isso é bem interessante, porque as espécies vão ser indicativas disso, e não necessariamente precisa ser as espécies da parcela, vocês podem descrever a área, né? Não necessariamente só o que está dentro da parcela, porque às vezes nos 900 metros quadrados não ocorre as espécies indicadoras, então a presença das espécies indicadoras naquela formação que é importante, não necessariamente dentro da parcela, tá? Então isso precisa estar indicado nos nossos guias de campo aí, tá? Só para vocês terem ideia, retomando, né? Então, as famílias com maior número de espécies, as 5 do mundo e as 10 do Brasil. Então, só nas 10 do Brasil, né? Fabácea tem 2.800 espécies, orquidácea, que a gente vai trabalhar pouco, 2.500 espécies, asteráceas tem várias arbóreas, 2.000 espécies, poácea, são só herbáceas, rubiácea tem um monte de espécies arbustivas arbóreas, 1.300 espécies, melastomatácea, 1.300 espécies, então é uma diversidade altíssima, é uma riqueza muito grande de espécies, com diversidade alta. E como é que a gente conhece essas famílias? É suficiente? Conhecer as famílias é suficiente para determinar o tipo de vegetação? Se eu reconhecer só as 80 famílias, eu consigo saber o tipo de vegetação? Infelizmente não, porque Fabácea é cosmopolita, Rubiácea é cosmopolita, Melastomatácea é típica de campo rupestre, mas ocorre nas formações florestais, Bromeliácea e Mirtácea são de Mata Atlântica, então isso não ocorre. Então, só considerando as fabáceas aqui, que são cosmopolitas, eu tenho as fabáceas de cerrado, são tipicamente de cerrado, algumas até indicadoras de cerrado, como a de Fandamolis. Tenho o angico atual, que era Nadenanthera falcata, hoje angico, a Nadenanthera peregrina, a variedade falcata. Então, isso eu só conseguiria pegar aqui na Flora do Brasil, essa atualização do nome, tá? Aqui é floresta estacional semidecidual, as fabáceas de floresta estacional semidecidual, Lonchocarpus moelbergianus, que era famoso em Bira de Sapo, hoje é Dausteltia moelbergiana, mudou de gênero por toda a revisão, por toda a evolução da genética, não vamos nem discutir isso, mas muitos nomes de plantas estão sendo alterados por, logicamente, a evolução das técnicas para identificação de espécies, então, para relação e delimitação de espécies. Então, nós estamos tendo muito rearranjo, principalmente pela evolução das técnicas genéticas para isso, tá? Então, é isso que aconteceu, é por isso que a gente tem que fazer sempre essa atualização dos nomes. Aqui, uma outra fabácea de floresta estacional semidecidual, Maquerum viloso, outros taxos que ajudam na caracterização de uma área. O cerrado, Birsonima, intermediifolha e Cariocar brasiliense. O piqui e o murici são bem típicos de cerrado. Qualia grandiflora, Pauperra e Qualia grandiflora também são típicos de cerrado.
De floresta estacional, tem essa espécie camboatãs, Campania vernadis, que é muito típica, ela praticamente só ocorre em floresta estacional semidecidual. Então, a presença dessa espécie já vai indicar, não, isso é floresta estacional semidecidual, tá? Aqui uma outra típica de floresta estacional semidecidual é a canelinha, que a gente chama, Endrichia megapotâmica, e Eisenbeck leiocarpa, o Guarantã, que também é típica de floresta estacional semidecidual, tá? Então, depois de gerar essas listas de espécies, nós devemos classificar essas espécies. Em termos de risco de extinção, são espécies que têm risco de extinção ou não, espécie exótica, espécie invasora, grupos funcionais, se ela é típica de subbosque, se ela é de dossel, se ela germina na sombra, germina na luz, se é dispersa por animais, se ela é polinizada por animais, etc., que é uma outra classificação. Eu só consigo fazer essa classificação se eu tiver uma boa lista de espécies. Então, isso vocês precisam entender muito claramente, é que se eu não tiver uma boa lista de espécies, muitos dos nossos trabalhos vão estar comprometidos, porque eu não consigo fazer as derivações desses trabalhos, já que eu não tenho uma boa lista de espécies. Vai ser tudo praticamente chute ou incompleto, porque as listas não estão boas. Então, isso a gente também vai ter que fazer no trabalho. Logicamente, não vamos fazer nesse momento. Isso aqui vai ser em algum próximo encontro nosso, que é a classificação dessa lista de espécies que a gente vai ter de cada uma das nossas áreas. Então, a classificação em termos de tudo, né? Se é exótica, se não é, se é invasora, se não é, etc. Tá? Então, agradeço todo mundo, estou disponível para perguntas, um abração para todo mundo. Se cuidem nesse momento complicado que a gente está, cuidem bastante dos seus familiares, principalmente dos mais idosos, e é um momento super importante a gente estar praticando solidariedade, né? Principalmente com aqueles grupos mais vulneráveis que estão sofrendo muito mais que a gente, tá? Então, esse é o primeiro recado que eu deixo para vocês aqui dessa conversa nossa hoje aqui, tá? E estou à disposição de vocês. Muito obrigada, Ricardo, pela palestra. Agora eu vou abrir para o pessoal, se alguém tiver alguma questão, tá bom? Você já passa a apresentação para todo mundo, viu? Quem quiser, tá bom? Então, eu passei, mas algumas pessoas me disseram que não estão conseguindo acessar, que precisa de uma permissão. Se ela voltou aqui para me dar permissão, eu já te dou permissão, tá? Mas podem perguntar, fique à vontade. Alô? Oi, alguém tem alguma dúvida? Quiser perguntar? Um momento. Foi claro assim? Ninguém tem dúvida? Ou todo mundo dormiu? Oi. Oi. Quer fazer uma pergunta? À vontade. Sim. Sobre a questão das terminologias que você falou de campo sujo, campo limpo, e também pasto sujo, pasto limpo, eu tenho uma percepção, assim, que na área rural, às vezes as pessoas enxergam essas terminologias um pouco negativamente. Tem aquela cultura, né, de limpeza do terreno, né, às vezes até numa área que não está sendo usado para, né, com fim agrícola, e a população tem muito essa cultura de deixar aquele terreno limpo, né, de tirar a regeneração. E eu queria só que você comentasse um pouco sobre essa questão, se tem essa discussão em relação a essas terminologias, né, de falar, um pasto sujo, se existe essa discussão. Com certeza. Isso, brigadão pela colocação, eu nem vi quem fez, mas brigadão. Caterine. Caterine, tudo bem, Caterine? Tudo bem. O que é muito interessante não é só com pasto, com campo limpo, não. Então, tem algumas discussões que são importantíssimas aqui, viu, pessoal, que a gente não pode repetir o erro histórico. Nós temos essa tendência, isso eu brigo muito na disciplina de botânica sistemática florestal, principalmente o pessoal da engenharia florestal, de só valorizar
as formações florestais, e mais que isso, dentro das formações florestais, só valorizar as árvores, né? Então, esses são dois paradigmas que nós temos que quebrar muito rapidamente. Nós não podemos estar na academia com esses paradigmas de que só floresta é importante, de que só as árvores nas florestas são importantes. Então, essas são duas questões importantíssimas, porque isso vem de uma questão cultural, não é só brasileira, mas uma questão cultural de as florestas já são, não são bem vistas, muito menos as formações não florestais, que eles chamam isso mesmo, né, de campo sujo, né, como, por exemplo, você vê lá na determinação, é chamado de campo sujo. Então, já é uma determinação negativa de uma unidade fitogeográfica. Então, por que nós não podemos fazer isso? Porque nós vamos estar incorrendo em erros todos, né? No sentido da conservação, as espécies que estão nessas formações campestres não estão nas formações não campestres. Então, se a gente eliminar todas as formações campestres, nós vamos estar perdendo uma grande biodiversidade, que geralmente é maior que a biodiversidade das formações não campestres. Essa é a primeira questão que é importantíssima. E segundo, é o manejo inadequado, né? Então, a gente plantar árvores em ambientes que não são arbóreos. Então, isso é um erro muito comum, isso acontece muito, principalmente nas regiões onde tem muitas formações campestres, no Brasil Central e também no sul do Brasil, na região sul, onde nós plantamos árvores em ambientes que são naturalmente campestres. Então, isso precisa ter muita atenção nisso, porque são ambientes distintos e as espécies, logicamente, você vai plantar árvore, não vai ter sucesso e vai falar que o projeto não foi bem, mas não foi bem porque você plantou as espécies erradas no ambiente errado. Então, essa quebra de paradigma aí de que formações não florestais são importantes, mais que isso, né, que as espécies não arbóreas são importantes na floresta, é uma questão que nós temos que quebrar, não só na comunidade como um todo, mas principalmente dentro dos nossos conceitos, tá? Então, isso é importantíssimo estar na nossa cabeça. Nós só estamos trabalhando com as árvores, mas as não árvores são super importantes para a gente entender esses ecossistemas, tá? Então, obrigado, Catarina, pela colocação. Obrigada, Ricardo. O que mais, moçada? Se mais ninguém tiver pergunta, então a gente pode encerrar. Queria agradecer imensamente ao professor pela palestra mais uma vez. E a todo mundo que esteve aí presente também e assistiu até o final. E a gente volta amanhã, aliás, com a palestra do Joanês sobre as características funcionais relacionadas à restauração. Tá bom? Obrigada, pessoal. Obrigada a todo mundo. Obrigadão, viu? Tudo de bom para vocês e um bom dia. E legal, curta a palestra amanhã do Joanês, que é exatamente isso, né? Se a gente tiver uma boa lista de espécies, a gente consegue fazer uma boa caracterização funcional dessas espécies, tá bom? Então, brigadão, se cuidem. E como eu falei, cuidem dos familiares, cuidem dos mais necessitados e vamos em frente, tá bom? Estou aqui à disposição de vocês. Beijão para todo mundo. Até mais. Tchau.